Bem-vindos, alunos da terceira série, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 48 de História. Nessa aula, nós vamos retomar aquilo que nós já havíamos feito com a República Populista de 45 a 64. Aspectos da cultura, da sociedade, os governos do Jango, do João Goulart e o golpe civil-militar. Nossos objetivos são compreender as transformações do Brasil nesses primeiros governos militares e analisar a construção da ditadura civil-militar durante o governo do primeiro presidente militar, que foi o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Ok? Bom, antes de mais nada, não se esqueça, você precisa aí fazer as suas atividades do Classroom, tem que exercitar, postar as atividades, sim, tenha certeza de ter postado porque elas também contam a sua presença. E se você vê pela televisão, não esqueça de levar na escola as atividades impressas, o nome, número, a turma bonitinho, para o teu professor fazer a correção e aí confirmar a sua nota e também a sua presença, ok? Então vamos lá. Nessa aula de hoje, nós vamos começar com o governo do Castelo Branco. Ó. O Castelo Branco foi o primeiro presidente militar. Ele foi logo indicado pelo alto comando revolucionário dos militares para assumir o governo. A princípio, entenda uma coisinha assim importante. Ó. Desses grupos que assumem o poder, sempre há aqueles grupos mais radicais, alguns grupos que nós chamamos de centro, os grupos mais direita ou esquerda, enfim. Você ouve falar muito disso em história, tá? Em todas as grandes revoluções. Nessa revolução, que nós chamamos de golpe militar, também tem esse caráter complexo, porque você tem o grupo ao qual pertencia o Castelo Branco, um grupo chamado Grupo da Sorbonne, um grupo mais moderado, que era mais moderado na Revolução e pretendia logo devolver para os civis o governo, e tinha um grupo mais radical. Esse grupo mais radical pensava numa revolução permanente. Estavam, assim, a todo momento à caça de comunistas, assim, procurando pessoas que eram chamadas subversivas, qualquer ameaça ao sistema que havia sido estabelecido, pensavam numa revolução que estava justificada e que nunca terminaria. Tanto que eles forçaram os próximos governos a serem governos do seu próprio grupo, o chamado governo da linha dura. Então, são dois grupos militares importantes aqui já em 64. Você tem o grupo chamado Grupo da Sorbonne, que é um grupo moderado, e o grupo da linha dura, que é o grupo da Revolução Permanente. Esse grupo vai ser importante. O primeiro presidente do grupo mais moderado, também chamado, a gente chama eles também de castelistas, né, por causa do Castelo Branco, ou o grupo da Sorbonne. Esse governo militar se inicia assim que, em 64, se estabelece o golpe, o presidente João Goulart está exilado, vai para o Uruguai, vai morrer no exílio, ele nunca retorna ao Brasil, e as primeiras medidas começam a ser tomadas para estabelecer o próximo governo. Você tem aqui um ato institucional, como nós já havíamos comentado anteriormente. Por favor, dê uma olhadinha no slide, que o professor separou assim, ó, ato institucional, tem o Comando Militar Revolucionário logo ali em cima, ok? Pense da seguinte maneira, vem cá comigo. O primeiro governo que assume é uma espécie de junta. Então, aqueles que fizeram a Revolução, General Olímpio, Costa e Silva, o próprio Castelo Branco, eles não constituíram um governo único a princípio. O primeiro ato institucional é aquele que, de certa forma, anula as decisões da Constituição, que previam eleições, sim, estabelecem as normas do próximo governo e já prevêem uma indicação militar para a presidência. Houve já ali cassações e o início das perseguições já no começo do Castelo Branco. Não houve aí brandura na ditadura no início, não. Tanto que ela começa com um ato institucional, uma decisão do Poder Executivo que tinha força de lei, mandava mais até do que a Constituição. O autoritarismo também está presente já no primeiro ato institucional, porque fazia um fortalecimento do Poder Executivo, né, em detrimento aos outros poderes. O Legislativo e o Judiciário, portanto, estavam submetidos às decisões do Executivo. Isso logo no início da Revolução. Ok? Vamos adiante. O primeiro governo militar, então, aí o Castelo Branco, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que está à esquerda na imagem que você tem aí, ó. Está sendo colocada a faixa presidencial nele, ele olha para baixo, né, para a faixa. O Marechal Castelo Branco, eleito pelo Congresso, com um mandato de 64 até
66. Só que acontece assim, ó. Então veja, a princípio, lembra-se que nós havíamos comentado que a Revolução deveria ter um caráter provisório? Essa parece a tônica do início do golpe militar. Porém, já o mandato do Castelo Branco é estendido de 66 para 67, então, mais de um ano depois. Então, já vemos que durante o governo do Castelo Branco havia uma tendência a se esticar os governos militares, ou seja, de não retornar à normalidade democrática. Ok? Aí, na sequência aqui, o desenvolvimentismo característico dos militares. Aqui veja o seguinte. Quando nós falamos em desenvolvimentismo, o professor disse para você se lembrar do JK, né? Esse é o primeiro nome da República Populista. Desenvolvimentismo é, a qualquer custo, fazer grandes obras, promover o desenvolvimento da nação com grande investimento estatal. Os militares vão por esse caminho, pelo menos por um certo período do governo, à custa até dos recursos nacionais e de empréstimos estrangeiros. Ao final, na análise do período histórico do regime militar, nós vamos resgatar essa ideia quando o professor comentar com vocês e mostrar por estatística o salto que a nossa dívida externa deu durante essa ditadura militar. Okay? Então, um investimento maciço do Estado, quando o governo não tem dinheiro, ele contrai empréstimos estrangeiros. E os três focos de apoio do governo militar foram essa burocracia técnica, então você tem uma burocracia estatal não vinculada diretamente a questões ideológicas, isso foi uma característica também do período. Essa tentativa, porque os militares têm ainda nesse período uma característica positivista, de controle técnico da administração. Tá? Então, talvez, se você se recordar daquilo que foi analisado na Proclamação da República, nas aulas anteriores, fica mais fácil para você entender. Se não, recorra lá ao seu professor de Sociologia. O positivismo fez a cabeça do militar, porque era muito ensinado essa mentalidade nas escolas superiores de guerra, e esses generais trouxeram isso para a administração pública. Aí o nome que nós damos é burocracia técnica. Não são exatamente os vínculos ideológicos, mas esse caráter administrativo do ponto de vista mais técnico, com a formação para a administração pública. Funciona ou não funciona, isso depende de algumas análises, mas o desenvolvimentismo, como eu disse, gerou dívidas, mas gerou também um grande patrimônio nacional. Vamos analisar isso um pouco depois, em especial em obras de infraestrutura, guarde isso desde já. E dois grupos empresariais. Nós temos empresas estrangeiras e empresas nacionais que foram bastante favorecidas e trazidas aí para a administração pública no sentido de captação de recursos ou quando o governo pagava essas empresas como empreiteiras para as grandes obras de infraestrutura. Vou falar em infraestrutura, o professor vai lembrar daqui a pouco, mas pense na Transamazônica, né? É uma grande rodovia aberta no meio da floresta tropical, está lá até hoje, assim, foi um foco de desenvolvimento, faz uma linha que chama tipo espinha de peixe, né? O professor de geografia pode te ajudar nisso, porque ao longo da Transamazônica surgiram outras rodovias marginais que foram um foco de desenvolvimento e ocupação daquela região do norte e nordeste do país. Essas grandes obras de infraestrutura, elas foram importantes. E aí as empresas estrangeiras e grandes empresas nacionais fizeram o papel de empreiteiras. As empresas estrangeiras se favoreceram principalmente pela lei de remessa de lucros. Nós falamos disso muitas vezes, desde lá do Vargas, né? Há uma tendência desses governos mais à esquerda, já vimos o Vargas, vimos o João Goulart, de limitar, controlar a remessa de lucros das empresas estrangeiras, chamadas multinacionais, que estão no país. Já os militares abriram, facilitaram essa remessa para o exterior, ou seja, atraíram empresas para o país, mas em contrapartida há essa evasão de recursos na medida em que essas empresas, não tendo essas remessas controladas, mandam para suas respectivas matrizes o dinheiro que é obtido aí nas filiais dentro do país. Okay? A produção de grandes obras de infraestrutura, então, aliada a uma burocracia chamada técnica e a empresários de grandes empresas, né, nacionais ou estrangeiras. Muito bem. A doutrina de segurança nacional dá o nosso aspecto político. Veja aqui, ó, você tem lá uma ideia de combater o socialismo ou o comunismo com apoio americano, é óbvio. Entenda-se,
você tem no mundo o contexto da Guerra Fria, dois blocos disputando a hegemonia, o bloco capitalista, o bloco socialista, e o Brasil já havia feito uma escolha desde o Dutra, né, de se alinhar ao bloco capitalista. Com os militares isso se acentua, né, esse alinhamento do Brasil com a política externa junto aos Estados Unidos. Por isso, esse combate ao comunismo, ao socialismo, à esquerda, de qualquer maneira que se tratasse isso na época, foi transformado em doutrina nacional. Depois vai virar lei e vai ser justificada, usada como justificativa para as perseguições, as prisões, a censura, a tortura, tá? Essa lei da doutrina, ou lei ou doutrina de segurança nacional. A doutrina, de maneira geral aqui, perseguiu todos aqueles que, como o professor comentou, eram ligados à esquerda. Não importa se fossem do Partido Comunista Brasileiro, né, que havia sido extinto, ou não. Todos aqueles que não eram alinhados às políticas dos militares implantadas a esse desenvolvimentismo de direita, eles foram perseguidos. Foram fechados sindicatos, a UNE foi fechada e perseguida, a União Nacional dos Estudantes, aliás, bastante perseguida. O professor vai passar aqui imagens até bastante dramáticas de incêndios em sedes da UNE pelo país afora. E políticos perseguidos como o Juscelino Kubitschek, aqueles tradicionais políticos da esquerda, do PTB, né? O Juscelino Kubitschek, o próprio João Goulart, que estava no exílio, e o Jânio Quadros vão ter seus direitos políticos suspensos, né? Cassados, assim. Não poderiam, portanto, nem votar, entende? Essa é a perspectiva de perseguição que começa já a ser construída durante o governo do Castelo Branco. Vou repetir, nada de brandura desde o início. O primeiro ato institucional já trazia uma doutrina que depois vai resultar em perseguições maiores, mas desde já mostrava as suas garras, ok? Vamos lá, aqui o professor havia comentado sobre a UNE, né? Já no dia 1º de abril, no dia seguinte ao golpe militar, a sede da UNE no Rio foi incendiada, né? Você tem aqui uma cena posterior, onde aí havia alguns soldados, aí, bombeiros também, que fizeram aí a demolição de partes do prédio que tendiam a cair, era um prédio já antigo, né? E com o incêndio a estrutura comprometida, então foi literalmente aí posto abaixo, posteriormente foi derrubado mesmo pelo governo militar. E há um processo hoje de reconstrução, né? Porque é uma sede histórica de uma organização estudantil bastante importante. Entenda aqui, o que os estudantes tinham feito do dia 31 de março para o dia 1º de abril? Absolutamente nada, né? Estavam também, como o resto do país, atônitos com o golpe, mas a perseguição dada pela doutrina de segurança nacional significava que nenhum daqueles grupos ligados às esquerdas poderia sobreviver durante o regime. Okay? No primeiro quiz, retomamos a ideia. A ditadura militar aumentou os poderes do Executivo Federal em vez de reduzir o tamanho do Estado. Os atos institucionais foram mecanismos de centralização dos poderes do presidente. O primeiro desses atos, de 9 de abril de 1964, prescrevia: letra A, o poder de decretar estado de sítio pelo Congresso. Letra B, a cassação de mandatos políticos. Letra C, o fim da estabilidade de funcionários públicos. Ou a letra D, a criação do bipartidarismo. Daqui a pouquinho voltamos com a correção.
Voltei, vamos fazer a correção da atividade? A resposta correta está então na letra B, aí a cassação de mandatos políticos, o ato institucional número 1. Ok? Vamos adiante. No aspecto econômico, houve um programa de ação econômica do governo. Aquele desenvolvimentismo, então, alicerçado, alavancado com recursos públicos, é o que deu a tônica de todo o governo militar, tá? Até o governo do presidente Figueiredo, lá no final já na metade dos anos 80. Esse programa, inicialmente, do economista Roberto Campos, que era ministro do Planejamento, ele previa já algumas grandes obras. Então, houve um delineamento de algumas obras essenciais, em especial de infraestrutura, ou voltados à energia e ao transporte, e à integração nacional. Os militares muito ciosos do abandono da nossa fronteira, chamada fronteira seca, né? Aquela que não é fronteira marítima, criaram algumas obras que foram fundamentais. Alguns dos projetos dos governos militares, que vamos analisar ainda posteriormente, eles vão ser voltados para a integração nacional e a defesa das nossas fronteiras, em particular as chamadas fronteiras secas, tá? Então guarde isso desde o início. Quando fala em programa econômico, ele não aparece muito nas provas do Enem anteriores, mas podem aparecer na sua. Então guarde sempre isso. A política econômica dos governos militares está voltada para uma política de desenvolvimento, chamada desenvolvimentista, e voltada para a construção de grandes obras de infraestrutura e de integração nacional, em especial aí as rodovias, né, como a Transamazônica e a proteção da nossa fronteira seca. Muito bem, adiante. Essas medidas econômicas andaram de braços dados com uma escalada autoritária. Em 65, acontecem eleições estaduais para governador. Nessas eleições, a oposição ao governo militar ganhou muitos votos. Foi muito expressiva a votação contra o regime. Para contrabalançar, os militares lançam um ato institucional número 2, como uma espécie de reação, né, àquela oposição. E esse ato institucional já previa que alguns mandatos não seriam mais preenchidos por eleições diretas, mas por eleições indiretas, de maneira a que os militares controlassem melhor aqueles que fossem eleitos. Por isso que chamamos de escalada autoritária. Não é com o golpe, no dia 31 de março de 64, que a ditadura acontece inteira e pronta, né? Ela não sai do golpe como Atenas da cabeça de Zeus. Ela é construída. Isso é importante em história, porque o processo de construção ditatorial pode começar com medidas pequenas, com medidas curtas, de restrição da liberdade de expressão, com restrição da liberdade de ir e vir do cidadão, com algumas concessões feitas aos limites do direito de voto e etc. Né? É um processo que nós já vimos sendo construído aos poucos, e quando chega um momento, a ditadura está construída e as pessoas já não têm mais voz. Aqui no slide, acompanha ali que o ato institucional número 2 determinava então a eleição indireta para presidente e extinguia os partidos que já existiam. E, após esse ato, foi permitido que se organizasse o bipartidarismo, ou seja, 2 partidos políticos foram considerados legais, somente o MDB e a Arena. Então é assim, não é do ato institucional 2, mas a decisão do bipartidarismo veio na sequência, né? Então, eleição indireta para presidente e partidos, só haverá 2. O MDB, que congregou aqueles políticos que já compunham uma espécie de oposição aos militares, mesmo alguns que eram situação, tá? Alguns que apoiaram o golpe em 64 que mudaram de lado. A gente vai ver depois, o professor comenta que o Carlos Lacerda mesmo, que era favorável ao golpe, depois ele muda de lado, percebe que há uma escalada autoritária e passa para a oposição. Mas uma oposição também branda. Veja, estamos sobre um regime bastante rígido, um regime ditatorial. Regime que, ao longo do tempo, instituiu censura e torturas. Então, era uma oposição ainda tímida, uma oposição com medo, né? Uma oposição sob um regime ditatorial. Nunca é uma oposição aberta, né? De peito aberto. E a Arena, que congregava aqueles deputados, senadores e os outros políticos que eram favoráveis abertamente ao regime. Então, a Arena e o MDB, 2 partidos que, no final das contas, não conseguiam fazer, de fato, oposição ao governo federal. Características do autoritarismo ditatorial. Mesmo que haja partidos políticos,
é aquele grupo que está centralizado, né, no poder executivo que manda. Os partidos mesmo que existam, eles acabam não tendo efetividade. Okay? Arena ou MDB. Quando aparecer junto a Arena e MDB, estamos falando do governo militar. Sim, é mais uma daquelas dicas. Falamos em ato institucional, falamos em Arena e MDB, você já sabe que é do governo militar brasileiro. Não perca tempo pensando muito aí durante o teu Enem. Lembre-se que o tempo da questão é curto. Ok? Então, adiante. Essa charge, veja lá, do Ziraldo, esse pequeno cartoon, né? Ele é parte de uma charge. Esse cartoon do Ziraldo diz o seguinte: MDB é expressivo em 1974, era o título, né? E dois personagens comentam assim: e se o MDB, por acaso, vencer as eleições? O outro responde: muito simples, passamos a arena para a oposição. Ou seja, você tem dois partidos e no final das contas um diz sim para o governo e o outro diz sim, senhor. Porque num regime autoritário a oposição realmente é, em geral, calada. Aqui a escalada autoritária segue com mais um ato institucional, o número 3, que assim como o número 2 determinava o fim de eleições diretas. Bom, guarde assim, ó. Então você tem o fim das eleições diretas para presidente e os militares, o alto comando militar das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, decidiam quem assumiria o posto de presidente da República. E na sequência, um outro ato institucional para controlar os governadores e os prefeitos das capitais dos estados, que também seriam aí indicados, né? O prefeito da capital indicado pelo governador e os governadores aí manipulados, porque havia um processo de indicação e de reconhecimento, uma espécie de dizer amém, né, para aquele candidato que era favorável ao governo federal. Em ditaduras, gente, não existe muita discussão, não há o debate político amplo. As ditaduras fazem o controle dos próprios mecanismos de expressão política. Por isso que a oposição sempre calada e tímida. Ok. A Lei de Segurança Nacional. Por último, no slide, o professor destacou o que eu já havia comentado, né? Aquela doutrina de segurança nacional, de perseguição a todos os membros que eram considerados de esquerda, são agora chamados de subversivos, né? A lei passa a vigorar em março de 67 e Lei de Segurança Nacional transformava todos aqueles que eram inimigos do governo em inimigos da pátria. Fazer oposição à pessoa do presidente é fazer oposição ao próprio país, né? Essa é uma associação sempre perigosa. Já vimos isso em outras ditaduras. Questionar o presidente, questionar a pessoa, é questionar o próprio país ou é questionar a democracia, né? Ameaça a alguém é ameaça ao regime. Isso é muito perigoso. Indivíduos devem responder por si mesmos, né? E suas ações estão vinculadas ao processo legal. São ações legais ou são ações ilegais, né? E uma crítica ou um processo ao indivíduo, mesmo quando assuma o maior cargo da nação, que é o cargo de presidente, essa crítica não pode ser considerada uma crítica à população. A condenação de um presidente não é a condenação de um povo, sim? Então a Lei de Segurança Nacional repete aquilo que em ditaduras é muito comum. Criticar a pessoa é transformado em uma crítica ao próprio povo, portanto um ato de traição. Vamos lá, nessa atividade o professor retoma esse aspecto bastante pesado que começa a ser construído com os governos militares. Uma questão do Enem de 2010. O texto é de uma música escrita pelo Zequete. Diz o seguinte, a música é Opinião. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Bom, a atividade questiona o seguinte. Essa música faz parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964, no Rio de Janeiro. O papel exercido pela música popular brasileira, a MPB, nesse contexto, evidenciado pela letra da música citada, foi o de. Aí as alternativas diziam o seguinte, letra A, entretenimento para os grupos intelectuais, B, valorização do progresso econômico do país, C, crítica à passividade dos setores populares, D, denúncia da situação social e política do país, ou a letra E, a mobilização dos setores que apoiavam a ditadura militar. Vamos dar um tempinho para você pensar, responder e logo voltamos com a correção.
Voltamos com a correção. Espero que tenha acertado. A letra D é a resposta correta, denúncia da situação social e política do país. Uma característica que vamos observar aí em muitas produções culturais, em especial na música, durante o governo militar. Por último aqui, esse slide, o professor traz a sucessão do Castelo Branco, lembrando que não havia eleições, portanto, diretas, o alto comando militar simplesmente indica o Costa e Silva, né? Então você tem ali o Marechal Arthur da Costa e Silva, que era ministro da guerra do próprio Castelo, então é gente do mesmo grupo, que formavam o governo, mas eram de um grupo diferente do ponto de vista ideológico. Você tem o Castelo Branco, então, com uma característica mais moderada, embora tenhamos visto que a repressão já iniciou, sim. Imagine o que o professor vai tratar na próxima aula quando falarmos do Costa e Silva, assim, que era realmente linha dura. Essa escalada autoritária vai alcançar níveis estratosféricos. De fato, é um período bastante difícil da história brasileira. E lembre-se aqui, embora a Arena apoiasse, o MDB fosse contrário à indicação do Costa e Silva, se retiraram da votação, mas lembrando mais uma vez que esses dois partidos não tinham grande força, né? No final das contas, ou se faz a vontade do governo, ou você se enquadra entre aqueles subversivos que serão calados politicamente. Essa próxima atividade, com o foco do Enem aqui nesse próximo slide, você tem uma imagem publicada no Correio da Manhã. O professor vai chamar a atenção para a data, veja lá no cantinho direito, ó, 2 de novembro de 1965. Então, já um ano do governo militar, 2 de novembro é dia de finados, né, no Brasil, feriado de finados. E aqui, a plaquinha, que era o desenho que apareceu no jornal, dizia lá, PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PSC, PSB, PRP, PR, PL e PRT. Esse primeiro P aí são todos partidos, né? O UDN, a União Democrática Nacional, são todos partidos políticos. E diz a plaquinha, finados, né? Como se fosse uma imagem de lápide. Aí diz assim o texto do Enem de 2013, ó. A imagem acima foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela a... Letra A, superação do fisiologismo tradicional. B, adoção do bipartidarismo regulado. C, retomada dos partidos estaduais. D, extinção dos partidos nanicos. Ou E, valorização da representação particular. Já voltamos com comentários e a correção.
Ok? Voltamos com a correção. A alternativa correta, a letra B, sim, a adoção do bipartidarismo é regulado, né? Não era um bipartidarismo livre, aí os dois partidos, Arena e MDB. Bom, é isso que fizemos na aula de hoje, analisamos o início dos governos militares, em especial aí o governo do Castelo Branco. Na próxima aula, retomamos os governos militares com o Linha Dura, Costa e Silva e o Médici, que vão iniciar aquilo que chamamos de anos de chumbo, o período mais duro da repressão. Ok? Não se esqueça, tudo aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Até a próxima aula.